Voltei com os vídeos de história aqui para vocês e hoje vamos falar da Revolução Russa a pedido dos meus alunos. E eu vou descomplicar essa revolução para vocês. Foi um evento histórico. Revolução é uma mudança radical e foi uma mudança radical na política da Rússia, porque saiu de monarquia para socialismo. Mudou muito, era uma monarquia, virou um socialismo. Mas como é que foi isso? Eu vou mostrar esse caminho todo para vocês. Olha, a gente está falando lá do início do século XX, de 1900 e pouquinho. No final do século XIX, a economia da Rússia era voltada para a agricultura. Tinha acabado de acabar o feudalismo, ela acabou o feudalismo bem tarde. Lembra daquele feudalismo onde tinha os servos presos lá na terra, né, do senhor feudal, que era o dono das terras? Enfim, ela tinha acabado de acabar com isso. Só que os camponeses ainda estavam presos às terras, ainda dependiam, eles tinham poucos direitos. Então o pessoal lá, a população que não tinha terra, que não eram os donos de terra lá do campo, não vivia numa situação boa. Enfim, e eram poucos os donos das terras, né? A gente já sabe, já acho que a gente fala isso em todos os vídeos de história, que donos de terra eram pouquíssimos, né? Tinham terras muito grandes na mão de poucos. E aí já tinha acabado com a servidão, mas eles ainda viviam numa situação bem precária, os camponeses, que não eram os donos, dependiam ali das terras. E aí, depois o governo da Rússia resolveu revolucionar tardiamente e colocar a indústria na Rússia. Mas era tardia, porque assim, a maioria ali da Europa já estava industrializada. E ele resolveu botar as indústrias ali. E com isso, o pessoal começou a sair do campo e ir para a cidade em busca de melhores condições de vida. Agora tem indústria, vamos trabalhar nas indústrias. E aí viraram os operários, que também tinham uma condição péssima de trabalho, também não tinham direitos, não tinham nem direitos de greve, de sindicato, também viviam em condições precárias. A gente precisa saber disso porque é o contexto onde estava situada a Rússia naquela época que vai começar a revolução. Então, o povo estava numa situação precária, sem direitos, que trabalhava muito, com fome, passando fome. Mas que governo era esse? Era o czarista. Era uma monarquia, onde o czar era o rei, só que em russo, sei lá, rei deve ser czar. Eu sei que eles chamavam de czar, que era o Nicolau II. Nicolau era o czar da Rússia Imperial. Estávamos comemorando o 300º aniversário do governo da nossa família. E aí, ele estava lá, tipo um rei, né? E a população estava insatisfeita. Mas quem se manifestasse insatisfeito contra ele ia sofrer violência, era exilado. Então a população estava muito insatisfeita. Mas o que eu acho assim? Você viu aquelas historinhas de princesa, até do Aladim, e tem várias histórias por aí onde o rei está isolado ali no seu castelo, não sabe de nada da população, fica ali isolado, achando que está todo mundo vivendo muito bem, muito bom. Eu acho mais ou menos que era assim. Eu acredito que assim, o rei não era mau, pelo menos é o que eu penso, tá? Não era que o rei era mau, é que ele não sabia do que estava acontecendo fora ali, né, da vidinha linda e maravilhosa, que ele tinha tudo do bom, do melhor. Então ele não sabia muito bem. Mas o fato é que a população estava em crise. A Rússia estava em crise. E a população insatisfeita. Olha, tinha uma crise econômica. A economia da Rússia estava horrível, estava péssima em comparação aos outros lugares do mundo. Ela tinha uma crise militar e ainda resolveu entrar na guerra contra o Japão por disputa de territórios e perdeu a guerra. Mas na guerra, eles pegavam os alimentos, tá, da população e mandavam para os soldados, para abastecer os soldados. Tudo de abastecimento, alimento, todas essas coisas básicas, faltou na Rússia, porque mandavam para os soldados. Então ainda teve a crise de abastecimento. A população ficou sem abastecimento, ou seja, sem acesso ao bem de consumo básico. Então, resumindo, era essa a situação da Rússia. É assim que a Rússia estava para a população estar revoltada, né? Esse era o resumo. Então, essas eram as causas da Revolução Russa. O modelo agrário feudal, a industrialização tardia, a concentração de terras na mão da aristocracia, na mão de poucos ali.
Fome, pobreza, insatisfação social, oposição da monarquia absolutista, que era uma monarquia absolutista. Um detalhe, era uma monarquia absolutista, ou seja, o czar, ele tinha poder absoluto, não tinha uma constituição restringindo os poderes dele, falando o que ele não pode, o que ele não pode, o que ele pode. Ele podia fazer o que ele quisesse, tá? Era o que ele decidisse, não tinha nada assim limitando os poderes dele. Mais outra causa eram novas ideias revolucionárias, tá? De governo que estava tendo aí, do marxismo, estavam vindo novas ideias revolucionárias. Essas foram as causas. E aí, em 1905, mas a população também não estava revoltada a ponto de fazer um estardalhaço não, tá? Só não estava satisfeita. Em 1905, num domingo, teve o que a gente chama de ensaio da Revolução, que virou Domingo Sangrento. Por que Domingo Sangrento? Olha, as pessoas estavam olhando bem bom, falando, eu acho que o czar talvez não saiba, né, que a gente tá assim. A gente podia mostrar pra ele que a gente não tá bem assim, né, que a população tá passando fome, tá na miséria, na pobreza. A gente podia ir ali na frente do Palácio de Inverno, onde o czar deveria estar, e vamos mostrar para ele que estamos insatisfeitos. E aí as famílias foram lá, como se fossem indo fazer um piquenique, foram de paz e amor. Só que a guarda do czar, a guarda imperial, o que ela fez? Saiu atirando, saiu matando todo mundo, eram crianças, adultos, famílias. Ela saiu atirando, devastando geral. Por isso que ficou conhecido como Domingo Sangrento. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. E o relato que a gente tem da época é que a neve ficou vermelha. Milhares de pessoas caíram sangrando, desarmadas, na frente do Palácio de Inverno. Falam que o czar não estava no palácio nesse dia. Ou seja, quem mandou isso? Não sei. Tem todo um por trás que não vai cair na prova de vocês, do tal de Rasputin, que tava o braço direito ali. Porque uma sombra negra havia descido sobre a casa dos Romanov. O nome dele era Rasputin. Pensávamos que ele fosse um homem santo, mas ele era uma farsa. A gente não sabe, mas o que mais que a gente sabe é que o czar não estava lá no palácio e não se sabe quem deu esse comando para a Guarda Real fazer isso. E o fato é, Domingo Sangrento, a Guarda Real realmente chegou, todo mundo que estava fazendo uma manifestação pacífica, ela chegou lá e saiu matando geral. Uma coisa triste, né, gente? E aí isso foi, por isso que chama de ensaio geral, porque não chegou a ser uma revolução, mas foi um ensaio para a revolução que veio acontecer ainda lá na frente. Ficaram mais insatisfeitos ainda, aumentou esse desejo de revolução, essa insatisfação da população. E aí foi criado um partido de oposição. Um cara lá, Lenin, né, que era o líder do partido, criou o tal do POS-DR, que é Partido Operário Socialista Democrata Russo, POS-DR. E aí ele foi exilado, porque não podia, ele estava contra, ele era da oposição, estava contra o czar. E não podia, né? Na época não podia, o czar não deixava, era realmente uma monarquia absolutista, você não podia ser contra o monarca. E aí ele foi exilado. E aí, mas continuou o partido aqui, continuou nisso, e o partido depois, mais pra frente, ele acabou sendo dividido em dois, que vocês têm que saber, que foram os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, eles eram a maioria, bolcheviques em russo, maioria, então os bolcheviques eram a maioria, e eles eram radicais. Por que radicais? Porque eles acreditavam assim, vamos fazer uma revolução, vai virar tudo socialista já. Direto, sabe? Assim, tudo radicalmente. Eles eram inspirados em Karl Marx. E eles acreditavam o quê? Na união dos camponeses com os operários fazendo a revolução e tomando o poder. O poder realmente aos soviéticos, aos operários.
o líder dos bolcheviques era o Lenin. O Lenin ficou do lado dos bolcheviques, apesar de ele estar lá exilado, tá? E os mencheviques? Os mencheviques eram minoria em russo, e eles não eram radicais, eles eram mais moderados. Eles falavam assim, olha, não precisamos pegar e sair revolucionando, já virar socialista. A gente quer o socialismo, a gente vai derrubar, né, o czarismo, vamos fazer o socialismo, mas aos pouquinhos, sabe? Não precisa ser radical, vamos construir esse socialismo. E a aliança deles era assim, vamos fazer a aliança dos operários com a burguesia. Uma coisa, vamos botar ainda a burguesia aí no poder, uma coisa mais suave, mais moderada. Então essa era a diferença dos bolcheviques, que eram do mesmo partido, querendo o socialismo, mas aí veio uma discussão ali, eu quero isso, não, eu quero que seja logo socialista, não, vamos construir. E nisso eles se dividiram em bolcheviques e mencheviques. A população foi ficando cada vez mais revoltada, os operários também, que aí começaram a ter as rebeliões. Uma das rebeliões foi num navio de guerra, o encouraçado Potemkin, que é um navio, o nome do navio lá, onde estavam dando comida podre, estragada. Aí quando eles viram carne na lava lá da sopa, se recusaram a comer. E aí né, negaram lá, falaram que estava tudo... Ah não, essa carne tá boa, né? Não assumiram, então eles se revoltaram mais ainda. Fizeram uma rebelião. E aí dessas rebeliões foi encorajando outras rebeliões de outros operários, né? E aí os operários começaram a fazer greve. Os operários eram chamados de sovietes, não esquece, né? Que depois vai vir a frase lá de Lenin, né? Eu não vou dar spoiler não, vamos esperar. Mas os operários eram chamados de sovietes. Será que sovietes é operários em russo? Não sei. Eu sei que eles eram chamados de sovietes, tá? E aí Nicolau II começou a tremer na base. Falou, ai caraca, o negócio tá começando a perigar, muitas revoluções. A gente começou a ficar ligado, olha, sair, né, da caixinha, sair ali daquele palácio, olhar pra fora e falar... Não, temos que dar alguma coisa pro povo, então. E aí ele resolve ceder para a solicitação de criar uma Duma. O que é uma Duma? É um congresso, um parlamento, tá? Só que ele cria uma Duma, ele vai criar vai ter 4 Dumas até a Revolução de 1917. A primeira que cria, ela é muito falcatrua. Ele fez vários planos ali, mostrando para a população que ele estava preocupado, que ele queria melhorar, mas foi enrolando, foi enrolando. A Duma foi desfeita, não foi, né? Eu acho que ele tinha boas intenções, mas não adianta só boas intenções, tem que fazer, né? Então a população continuou revoltada e a revolta foi aumentando, até que a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, ó. Já passou muito tempo e nada mudou para a maioria da população, tá? Então, quando entrou na Primeira Guerra, lembra que no vídeo lá da Primeira Guerra eu falei que a Rússia entrou, né? Apoiando a Sérvia, na Tríplice Entente. Quando ela entrou para a Primeira Guerra, não sei onde o czar estava com a cabeça. Aí eu não apoio ele porque ele entrou... Tudo bem que ele tinha que apoiar, era uma aliança ali, mas... Gente, a economia já não estava boa. A população já não estava indo bem. Então a economia entrou em colapso. Entrou para a Primeira Guerra, gente, a economia entrou em colapso. A fome aumentou, teve inflação, teve desemprego, aumentaram as rebeliões, as greves, aumentou a crise política, a crise econômica, a crise social. A Rússia estava com uma situação russa para cima dela, olha, que difícil que estava para a Rússia aí. E aí, o que aconteceu? A população sem abastecimento básico, tá? Porque tava difícil mesmo, as coisas na Rússia estavam bem difíceis. Porque eles começaram a saquear lojas de abastecimento, roubar as coisas, entrar nas lojas, roubar para poder comer. Era muita crise, muita fome. Agora queriam que saísse da guerra, não, né? Já estava muito tempo na guerra, cada vez devastando mais a Rússia. A Rússia estava perdendo, sabe? E aí, entre essas rebeliões que tinham umas mulheres da indústria têxtil que organizaram uma passeata para melhores condições de vida, para a saída da guerra. E aí, nos próximos dias, uma multidão foi aderindo à passeata, porque todo mundo queria melhores condições de vida e que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial.
E aí, com uma multidão aderindo, paralisou as indústrias, paralisou os transportes, paralisou o meio de comunicação. Nicolau II já não aguentou mais. Renunciou, falou, olha, realmente não dá, não sei o que fazer, né? Renunciou. Daquele momento em diante, a centelha da infelicidade no nosso país foi insuflada em uma chama que em pouco tempo destruiria a nossa vida para sempre.